O tema da aula de hoje é como manter a minha máquina sem problema. O meu nome é Elaine Magari, tá? Eu ensino costureiras como ter uma máquina que costure perfeitamente. Então, eu sei que você não quebra agulha porque você quer, eu sei que se a sua máquina desregular o ponto, não é porque você quis, mas eu sei também que se você souber alguns macetes, alguns segredos da manutenção, você vai evitar que a sua máquina estrague. E eu sei também que tem como você eliminar o problema da sua máquina. Tem, tá? Tem como você eliminar. Por quê? Diferente de você viver apagando incêndio, é você eliminar o problema. Mas hoje, então, eu quero trazer para você como que você mantém a sua máquina sem problema. O primeiro passo que eu quero dizer para você é você conhecer a máquina. Eu falei disso ainda agora. Você conhecer o mecanismo da máquina, o funcionamento da sua máquina. Elaine, mas eu vou ter que desmontar minha máquina inteira. Eu vou ter que pegar o manual e ficar lá a vida toda lendo tudo aquilo lá para eu conhecer a minha máquina. Não, não é necessário tudo isso. Não é necessário que você estude por anos para conhecer o mecanismo da sua máquina. Hoje eu trago para você as informações que você precisa saber. Eu trago exatamente, olha só, deixa eu te falar. Se você quer aprender com uma mulher costureira, tá? Assim como você, que sabe as dificuldades que você passa aí, sabe o quanto é estressante para gente a nossa máquina não costurar, ela soltar o ponto, ela pular ponto, ela arrebentar linha, ela sair a lançadeira do lugar. E sabe também, porque eu sei o que é precisar aguardar visita técnica. Eu sei também o que é não ter dinheiro para pagar a visita técnica. Então, se você quer aprender com uma pessoa que já passou pelo que você está passando agora, o teu lugar é aqui, colar aqui comigo, vida. É estar aqui comigo todos os dias. Então, eu sei exatamente, porque não foi que eu estudei numa faculdade, não foi porque eu li num livro, não foi porque alguém me contou que essas são as dificuldades. Eu sei porque eu vivi na pele. Eu vivi na pele essas dificuldades. E é por esse motivo que eu trago para você. E eu quero que você se torne uma costureira independente. Se eu conseguir, e dezenas de alunas minhas conseguiram, por que que você não vai conseguir? Né? Você concorda que se eu conseguir, você também consegue? Se as minhas alunas conseguiram, você também consegue? Primeiro ponto, então, é você conhecer a máquina. Você não vai precisar, então, estudar por anos, né? Fazer uma faculdade para você precisar entender o mecanismo da máquina. Com certeza não. Mas eu tenho um passo a passo que eu explico tudo que você precisa. Então, primeiro item é conhecer a sua máquina. Segundo, você precisa entender que é importante os ajustes, as manutenções na sua máquina. E também é muito importante você ter um cuidado diário com a máquina. Mas olha, é um cuidado breve, é um cuidado rápido, é gotinhas de óleo, é limpezinhas, é posição da agulha, é um entendimento, é passagem da linha, é linha de qualidade, porque às vezes a sua máquina nem está estragada, vida. A máquina nem está desregulada, mas você coloca uma abençoada de uma linha lá, que essa linha vai desencadear. Por quê? Você não estou aqui para julgar, tá? Mas possivelmente você não entende o mecanismo da máquina. Aí você troca de linha e a máquina começa a arrebentar. Você vai lá no conjunto de tensor, solta, 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 solta. Olha lá, que aqui que solta a linha se estiver arrebentando. Tá, daí começa a soltar o ponto. Aí, ó, você tinha um problema, que a máquina estava arrebentando a linha, agora ela está com o ponto solto. Aí, você vai, bom, soltou o ponto, eu vou apertar. A linha começa a arrebentar. Aí você vai, troca a agulha. A máquina está arrebentando a linha, vou trocar a agulha. Você joga aquela agulha fora, jogando dinheiro fora, né? Porque você fala, você está indo no achismo. Eu acho que é isso. Aí tá, trocou a agulha. Não, continua arrebentando. Aí, você vai e mexe no conjunto de tensor. Não é o conjunto de tensor. Você entende quanta coisa você vai
cutucando, fuçando, mexendo na máquina, sendo que o problema estava lá na linha. Então, como identificar esse problema? Então, você precisa aprender a fazer os ajustes, sim, mas os ajustes quando necessário. E nem sempre tem necessidade de ajustar. Igual eu disse, às vezes é apenas uma linha. Às vezes, sim, você precisa erguer um dente, você precisa baixar um dente, precisa trocar uma chapa, ajustar a lançadeira. Só que tudo isso são técnicas rápidas de se fazer. Você não demora nem 2 minutos, 3 minutos para ajustar uma lançadeira. É muito rapidinho. Lógico, as primeiras vezes você pode demorar um pouquinho mais devido à insegurança, que é natural. Não pense que é só você que tem medo de mexer na máquina. Eu tive muito medo. As outras alunas minhas também tiveram muito medo. Então, é importante você entender isso. Bom, o segundo ponto, então, é você ter noção e entendimento que você precisa ajustar a sua máquina. Você precisa fazer manutenção. E presta atenção nessa frase que eu vou dizer para você. Se você não fizer a manutenção, que é o ideal, no meu ponto de vista, não significa que tá certo e você também não é obrigado a concordar, tá? Tudo que eu falo aqui na internet é minha opinião. Você não é obrigada a concordar. Só que se você não está tendo bons resultados, é bom você prestar atenção no que eu estou dizendo. Porque eu já vivi isso e já passei por isso. Então, deixa eu te falar. Presta atenção. Se você não fizer a manutenção na sua máquina, alguém vai ter que fazer. Se você não aprender a ajustar a sua máquina, alguém vai ter que fazer. Porque mais cedo ou mais tarde ela vai apresentar problema. Então, eu penso comigo que a melhor pessoa para cuidar da máquina é você. A melhor pessoa que já conhece você. Vou dar um exemplo bem interessante aqui. Pensando aqui, veio na minha cabeça. Quem é a melhor pessoa para cuidar da criança quando não é a mãe? Quem é? Eu geralmente acredito que é a avó, né? A avó que está próxima à criança, a avó que conhece as manias da criança, a avó que sabe o que a criança gosta de comer, o que a criança não gosta de comer, a avó conhece se a criança dorme cheirando alguma coisa, se tem alguma mania, né? Então, a máquina é a mesma coisa. Quem deve cuidar da máquina sua é você, vida. E são cuidados que depois que você aprender a cuidar dela, ela vai se manter sem problema. Vão ser pequenos ajustes. Só que você vai ter ali a rota que você precisa para fazer o procedimento, né? Você não vai no achismo, você vai na certeza. Quando você soma 1 mais 1, é matemático o negócio. 1 mais 1 tem que dar 2, não pode dar 3. Então, se você tem um método, você tem um direcionamento, se você fizer exatamente como eu falei, é um mecanismo, não tem como dar errado. A não ser que você execute errado. Mas se você seguir o passo a passo, não tem como. Igual, fazer pamonha, se você colocar milho, óleo, sal, enfiar dentro da palha lá, pôr na água quente, o resultado é uma pamonha, não tem como sair um pouco de arroz lá de dentro. Arroz doce, por exemplo. É outro procedimento, é outro tipo de receita. Agora, quando nós aplicamos na nossa máquina, nós vamos ter o resultado. Se eu regular a lançadeira, se eu trocar a agulha na posição correta, se eu aprender a ajustar o conjunto de tensor, isso é mecanismo. O mecanismo não muda. Por isso que eu digo, quando você tem uma máquina galoneira, você aplica minhas técnicas, tá? Quando você tem uma máquina doméstica, você também aplica as técnicas que eu criei e funciona. Quando você tem uma overlock, quando você tem uma máquina doméstica, porque é mecanismo. Eu tenho uma aluna que ela fez revisão em 7 máquinas dela. Você já pensou a quantidade que essa mulher economizou fazendo revisão ela mesma na máquina? E para ser melhor, adivinha? Agora ela sabe cada item da máquina dela. Ela sabe que o problema não vai estar em tal lugar, porque ela já passou por ali. É como se você já tivesse passado pelaquela estrada. Você conhece, como você conhece as manias, como eu disse, dos filhos.
E aqui em casa eu tenho 4 filhos, tá? Eu tenho um de 21, que vai fazer 17 em março agora, e tenho uma menininha de 10 anos e um menino caçula de 9 anos. Então, eu sei a mania de cada um. Eu sei o que um gosta de comer, o que o outro não gosta de comer, né? Então, é muito importante. As nossas máquinas, nossas filhinhas, trate ela com carinho, tá? Que você vai ter uma máquina que não apresenta problema, tá? Você vai manter a sua máquina sem problema. Número 3, você precisa fazer uma revisão anual na sua máquina. Isso é batata. Isso não é negociável. Sério, Elaine, sério. Eu não negocio essa parte. Eu costumo dizer, e dar esses exemplos muito doidos meu aqui, que a máquina é que nem um carro. Você vai pegar a estrada. Eu moro aqui em Apucarana, tá? Eu vou lá para São Paulo. Se eu não me engano, é em 600 quilômetros aqui em São Paulo. Eu vou pegar a estrada sem saber se os freios do meu carro estão funcionando direito? Eu vou pegar a estrada sem saber se eu tenho combustível suficiente? Eu vou pegar a estrada sem saber se a parte elétrica da minha máquina está funcionando corretamente? Eu vou pegar a estrada sem saber se o volante está girando certinho? Então, se eu vou pegar uma estrada, eu tenho que saber se o meu carro foi revisado. Eu preciso saber se os pneus estão bons. O combustível da sua máquina é o óleo. Um carro sem gasolina, ele não anda. Uma máquina sem óleo, ela não funciona, tá? Qual é o pneu da sua máquina? O dentinho. Ele não vai correr o tecido, ele não vai andar. Se o dentinho da sua máquina estiver careca, ela não vai puxar. Então, outra analogia para você, entendeu? O volante da sua máquina é o mesmo volante do seu carro, por exemplo. Se o volante não girar, a sua máquina não vai trabalhar. Então, você vai precisar se atentar que nós temos uma revisão. Então, nós precisamos manter a nossa máquina em excelente estado. Porque se a gente só trabalhar e não fizer esses cuidados, adivinha o que vai acontecer? Você vai ficar na estrada. Eu não sei se vocês falam isso aí, mas se vocês falarem, escreve para mim. Você vai ficar a pé. De a pé. Você vai ficar de a pé. Por quê? A máquina vai travar, vai parar, não vai costurar. Mais cedo ou mais tarde ela vai apresentar problema. Pode ser que agora a sua máquina esteja, tudo costurandinho, mas amanhã ou depois ela vai parar de costurar. Amanhã ou depois ela vai apresentar um problema. E aí? Como que a gente faz? Então, por isso que eu recomendo a revisão. A máquina é por tempo. Depois só tem as manutenções, tá? Nós vamos precisar de algumas manutenções e alguns cuidados, tá? E o quarto ponto que eu quero destacar, então, para você aqui na aula de hoje é o cuidado diário. Isso é inevitável. Colocar uma gotinha de óleo, lubrificar os pontinhos da sua máquina, verificar a questão da agulha, dar aquele cuidado na linha quando você trocar, como eu disse ainda há pouco, ver se o enchedor está funcionando certinho, está lubrificado. Você vai ter aquele cuidado, ver se não está caindo uma poeirinha preta no chão, uma poeirinha marrom, porque isso é sinal que a sua máquina está sendo danificada. Vai se certificar também que o óleo da sua máquina está clarinho, está limpinho ali, porque se ele estiver limpinho, a sua máquina está funcionando perfeitamente. Se ele estiver escurecendo muito rápido, você vai entender que tem algum problema ali também. Se a sua máquina não estiver puxando, pode ser o quê? Que ela esteja com o dente muito baixo, você vai fazer uma manutençãozinha também. Vai aprender os cuidados, as limpezas da sua máquina. Então, vida, são técnicas, tá? São realmente passo a passo. É um método. Sem método, para você se tornar uma costureira independente, é praticamente impossível. Diante de tantas coisas que a gente faz na nossa vida, é praticamente impossível. Então, por isso que você deve aprender o caminho para você se tornar uma costureira independente. Então, eu fico muito honrada de ter você aqui comigo, eu fico muito orgulhosa de saber que você está buscando conhecimento, que você já está entendendo a necessidade. Beijo no seu coração, tchau, tchau.